Uma pessoa me mandou uma pergunta mais ou menos assim: na minha cidade tem um vereador que se elegeu sem nem ter redes sociais. Explique isso. E aí eu vou explicar assim: na minha cidade tem um restaurante que não aceita cheque, não aceita cartão de crédito, não aceita Pix, só aceita dinheiro. E mesmo assim esse restaurante está funcionando. Só o fato de eu citar esse caso do restaurante aqui já mostra que isso é uma exceção. Isso não é o comum, isso não é o normal. Ou seja, praticamente todos os restaurantes da minha cidade, eles aceitam cartão ou Pix. Cheque não, mas cartão ou Pix. E dinheiro, obviamente. Então, o que a gente está falando aqui é de uma exceção. Nos dias de hoje, a gente já pode dizer que os vereadores que se elegem sem ter rede social, eles são uma exceção. Eu não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo que todos os vereadores, vamos colocar aqui para deputado também, que todos os políticos, vereadores, deputados que têm redes sociais, que as redes sociais tiveram ou têm um papel fundamental no sucesso desses políticos, né? Se eu estou falando de vereador e deputado estadual, deputado federal, eu estou falando de pessoas que estão no mandato. Se estão no mandato, venceram, tiveram sucesso na eleição. Então o que é que eu estou dizendo? Que é uma mentira que as redes sociais tiveram um papel fundamental na eleição de todos esses políticos. Então, o que a gente tem é que muitos deles, hoje já a maioria, né? Me mostra aí um deputado estadual, um deputado federal que não tenha Instagram, né? Vereador, a gente até vai encontrar mais fácil, né? Porque o vereador é uma realidade que às vezes o cara não tem, não é porque estrategicamente ele decidiu não ter, é porque ele nem estratégia tem. Na verdade, ele tem estratégia. A estratégia dele é chegar no período eleitoral e conseguir 3 famílias, cada família com ali 80 pessoas e conseguir 200 votos. Tem gente que se elege com 150 votos, 180 votos. Então, um cara desse, óbvio que ele não vai precisar ter uma estratégia de redes sociais, uma estratégia de mídias digitais. Ele não precisa nem ter rede social, né? Então é óbvio que tem casos que não precisa ter. Você tem situações em que os políticos, eles não sabem nem o que é isso, né? Eu conheço vereador de 8 mandatos, 12 mandatos, né? Vereadores de 70 anos, 80 anos. Eu não estou dizendo que rede social não funciona para esse perfil, muito pelo contrário, eu acredito que funciona e funciona muito, porque a gente também tem lá do outro lado, a gente tem um monte de pessoas 60 mais que estão cada vez mais usando e cada vez mais ativas nas redes sociais. E essa palavra ativa aqui é muito importante, porque essas pessoas estão ativas, inclusive no sentido de usar as redes sociais para defender suas ideias. Então vamos acabar com essa história de que político velho não combina com redes sociais. Combina sim. Mas aí vamos voltar aqui para o nosso tema principal, que é a história do funciona ou não funciona. Eu conto sempre essa história. Eu tenho um tio, que esse tio ele tem um Jeep 1968, um Jeep Willys, aquele Jeep verde do Exército. E aí eu dou sempre esse exemplo. Imagina que eu estou na Paraíba, imagina que alguém me manda uma mensagem dizendo assim: Emerson, você vai precisar sair daí agora, tem uma crise para você debelar aqui no Maranhão, 1.500 quilômetros de distância, não tem avião, não dá tempo de pegar avião, você tem que correr agora, tem que chegar logo. E a gente já sabe as estradas, algumas estradas que a gente pega, por exemplo, se a gente sair de Campina Grande, na Paraíba, pro Maranhão. Eu poderia ligar para esse tio meu e dizer: tio, me empresta teu Jeep, que eu estou precisando ir no Maranhão rapidamente. Ele me emprestaria, com a maior boa vontade, eu conseguiria andar aí 1.500 quilômetros no Jeep
O Jeep funciona, ele liga, ele funciona, ele passa marcha. A direção tem uma folga de 3 tem uma folga de 3 voltas. O freio você precisa apertar 4 vezes para funcionar, mas funciona, né? Igual o político que diz assim: não, mas minha estratégia ainda funciona. Minha estratégia de boca a boca, de porta em porta, minha estratégia de panfletagem ainda funciona. Pronto, igual o Jeep do meu tio. Mas se eu tenho essa situação que eu preciso ir para o Maranhão, eu prefiro ir no meu carro, nesse carro que eu estou aqui agora, né? Que é um carro super confortável, é um carro com motor V8, 400 cavalos, é um carro que tem todo o conforto, é um carro que tem piloto automático, né? Eu estou dirigindo e conversando com você aqui, porque o carro ele está praticamente dirigindo só nesse momento. Então, é muito melhor eu usar o meu carro do que o carro do meu tio. O carro do meu tio funciona? Funciona, mas o meu funciona muito melhor. E a analogia é exatamente essa. Você consegue, ainda funciona, fazer uma campanha. As pessoas brigam muito comigo sobre isso, né? Ainda funciona fazer carreata? Funciona fazer carreata. Mas tem coisa que funciona muito melhor. E tem político que ainda faz carreata por achar que carreata funciona melhor do que outras coisas, mas principalmente por não conhecer essas outras coisas. Então, hoje, muito da estratégia política no Brasil, ela é movida pela ignorância. O político, ele não conhecendo outra estratégia, ele faz a estratégia que ele sempre usou, a estratégia que sempre funcionou, e ele sempre vai acreditar que essa estratégia sempre funcionará. É como aquele cara que está ali com a sua maquininha de escrever, que tem sei lá, um escritório de alguma coisa, e ele diz assim: não, deixa eu aqui com minha máquina de escrever sempre funcionou e ela sempre vai funcionar. E se você chegar para esse cara e disser: você sabe o que é um computador? Você sabe mexer no computador? Não sei nem quero saber. É mais ou menos isso que acontece com os políticos. Quando você chega para um político que tem essa tradição de fazer uma campanha, né, do jeito que ele já vem fazendo há décadas, e que isso garantiu a ele 3 mandatos, 4 mandatos, e aí você chega para ele e diz: olha, você sabia que a inteligência artificial ela pode ajudar muito no seu trabalho? Você sabia que se você tiver um bom trabalho, um trabalho profissional nas redes sociais, você consegue ter uma eficiência muito maior no seu trabalho, né? Entendendo aí a eficiência como você conseguir fazer mais com menos. E aí o político vai sempre ter essa postura de dizer assim: não, olha, tá bom demais do jeito que eu faço, as coisas estão funcionando muito bem. E as coisas realmente funcionam, até que elas deixam de funcionar, né? O Jeep do meu tio, uma hora ele vai deixar de funcionar. Ele vai deixar de funcionar muito antes do que esse meu carro que eu estou aqui agora. E tem uma coisa que é muito importante também colocar: o Jeep do meu tio é 1968, 78, 88, 98, 2008, 2018, ou seja, ele já está com quase 50 anos e ainda está funcionando. Esse carro aqui, provavelmente ele não vai estar funcionando daqui a 50 anos, porque ele é um carro feito para esse tempo. Ele é um carro que eu acho que daqui a 10, 15 anos, ele pode estar funcionando e tal, mas aí o desgaste dele vai ser muito maior. E o que é que isso tem a ver com estratégia de marketing, com marketing político? É que a gente está num mundo mais acelerado. Então, mesmo estratégias que funcionaram, por exemplo, na campanha de 2022 para deputado estadual, para deputado federal, elas não vão funcionar na campanha de 2026 do mesmo jeito. Algumas podem não funcionar de jeito nenhum, mas sempre funciona, sempre tem um resto de funcionamento ali, até que você tenha um fenômeno que ela não funciona para ninguém. E aí, só para fechar o vídeo, é esse o ponto que eu acredito que é mais importante. Quando você tem uma nova estratégia, você tem uma nova ferramenta, por exemplo, as redes sociais, elas não começaram funcionando para todo mundo. Então alguém chegou ali e disse: eu vou usar esse negócio, era uma exceção. Então você tinha a maioria dos políticos não usando redes sociais, um pequeno número de políticos usando redes sociais. No começo não funcionava, eu sei, porque a primeira campanha que eu fiz usando redes sociais foi em 2008 e essa campanha não funcionou. Então você tem a maioria não usando, uma pequena parte usando, essa pequena parte não tendo o resultado que espera,
Mas aí o que é que acontece? Em algum momento, esse pequeno número de pessoas que está usando, tem um que consegue ter um resultado. E aí ele diz, olha aí, funcionou. E aí esse cara vai chegar e vai... Espera aí que eu estou fazendo uma manobra aqui. E aí esse cara vai chegar e vai dizer assim, ó, funcionou. Aí os caras vão dizer, ó, tem um cara aqui que usou rede social e a rede social funcionou, é uma exceção. E aí os outros começam a fazer. Até que chega num ponto que todo mundo começa a fazer. E aí você vai ter, a exceção vai ser quem não faz. E a maioria vai fazer. E eu entendo, por exemplo, que hoje, inclusive, tem as duas exceções nas duas pontas. Você tem o que se elege sem redes sociais e você tem o que se elege só com redes sociais, que eu acredito que também é uma exceção. Porque não tem essa história também de se eleger só com redes sociais, não. Então, o que é que eu entendo? É que a estratégia, alguém usa, alguém descobre, todo mundo começa a usar, começa a funcionar para a maioria, mas aí ela começa a não funcionar, ou porque está todo mundo usando, ou porque houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança de realidade, mas no final das contas a realidade é sempre essa. Continuando o vídeo, eu dei uma paradinha ali para comprar feijão verde, que hoje vai rolar um feijão verde. Então, para a gente fechar o vídeo, é muito importante você entender isso. O que funciona hoje não vai funcionar amanhã. E quanto mais você se apega a isso, mais você fica para trás. Então, qual é o grande truque? O grande truque é você ficar atento ao que está surgindo de novo e não necessariamente embarcar nisso na hora que surge. Ou seja, você precisa estar atento porque sempre tem alguém inventando. Tem um monte, na próxima eleição, vai ter um monte de gente com um monte de invenções e tecnologias e estratégias novas que nunca foram utilizadas na vida, dizendo assim, olha, isso aqui vai ser o pulo do gato dessa eleição. E pode ser, você pode ter aí uma coisa que seja um fenômeno, tipo ganhar na loteria. Rapaz, ó, tem um cara aqui que o cara inventou um aplicativo e ele lançou isso na eleição, ninguém estava acreditando, poucos políticos usaram e os políticos que usaram mataram a pau e conseguiram se eleger muito bem. Mas isso não é a regra. A regra é, ó, um cara lançou uma nova tecnologia aqui, uma nova estratégia, tá fazendo um negócio diferente, e aí pouca gente usou, não funcionou ainda, os caras que usaram não se elegeram, mas isso aqui tem condições. Se esse cara melhorar esse processo, se houver uma, né, quando houver uma modernização, eu estou falando, por exemplo, que em 2008, quando eu fiz minha primeira campanha digital, a gente fazia muito vídeo na campanha, só que não tinha internet e rede social para a gente postar o vídeo. Então a gente fazia o quê? A gente gravava o vídeo num DVD e distribuía o DVD para as pessoas, né? Então naquele tempo, se o YouTube já tivesse como hoje, com certeza aquela campanha teria mais sucesso, mas era uma campanha conceitual mesmo, era uma campanha que o objetivo era esse. Então é isso. Vai ter sempre um vereador, um deputado que vai se eleger sem redes sociais. Vai ter sempre um vereador, um deputado que vai se eleger só com redes sociais. Mas entre esses dois extremos, aqui no meio, a grande maioria dos políticos que quiser se eleger nessas próximas eleições, né, até que haja uma mudança muito grande de paradigma, não sei se a internet vai acabar um dia, não sei para onde a gente vai no campo da tecnologia, mas no cenário atual e se mantendo na curva de evolução que a gente tem, a gente ainda tem pelo menos aí umas 3 eleições, eu acredito, que as redes sociais serão fundamentais. A internet, obviamente, a tecnologia ela está no contexto agora e não tem como tirar ela do contexto mais. Então pensa nisso e para 2026 especificamente, está mais obrigatório do que nunca para quem vai se candidatar, principalmente a deputado estadual e deputado federal, ter um bom trabalho. Não é ter só uma presença, não é ter só um Instagram ali para postar a agenda do dia. Não, tem que ter um bom trabalho, porque senão você vai ser atropelado por uma galera que vai chegar com o celular na mão, ideia na cabeça, muita disposição para fazer conteúdos, muitos conteúdos e conteúdos muito alinhados com o que a gente tem hoje da linguagem, da estética, da técnica, da rede social, e essa galera vai atropelar muita gente das antigas que vai se segurar nessa ideia de que assim, eu vou fazer minha campanha usando o que sempre funcionou. E o que sempre funcionou
é igual o Jeep do meu tio, funciona, mas não é a melhor opção e tem uma hora que vai parar de funcionar. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do Eleja-se e manda a sua dúvida aqui nos comentários, ou me manda lá no direct do Instagram do Eleja-se, ou nos comentários do Instagram do Eleja-se. Manda lá: Emerson, tem uma dúvida aqui. Pode mandar, independente da postagem. Em qualquer postagem você pode mandar a sua dúvida. Em qualquer vídeo aqui você pode mandar a sua dúvida. A gente está sempre atento. E aí vai ser um prazer produzir um vídeo respondendo aí, tirando sua dúvida, para você que mandar e para todo mundo que acompanha. Muito obrigado, fiquem com Deus.